Olá pessoal, como vão? Meu nome é Leandro Câmara, eu sou profissional de Educação Física aqui do SESMIT, do Hospital das Clínicas de Botucatu, e hoje eu vou dar uma palestra para vocês que se chama-se Atividade Física no Cuidado de Si. O nosso percurso vai passar pela atividade física desde a pré-história, a gente vai falar um pouco como se originou, né, essa relação do homem com o corpo e com a atividade física. Vamos trazer um pouco alguns aspectos da antiguidade, né? Um pouco da Grécia Antiga, do Oriente, trazer alguns pensadores, né, que colocavam a atividade física como um recurso importante para o desenvolvimento do homem, né? E vamos falar também, claro, nos dias atuais, como que está a questão da educação física, né, mais especificamente da atividade física nos dias de hoje. Vou apresentar para vocês as práticas corporais da medicina tradicional chinesa e as suas contribuições para os dias de hoje, né, para a saúde e para o bem-estar. Vou apresentar também os malefícios da inatividade física, né? Vou posicionar para vocês alguns artigos, alguns posicionamentos internacionais e nacionais que falam sobre inatividade física. Em contrapartida, eu apresento também os benefícios da prática de atividade física para a nossa saúde, né? Falo também dos benefícios da prática na natureza, que alia um pouco os benefícios tanto da atividade física quanto do contato com a natureza. Esse vai ser um bônus da minha apresentação para vocês. E aí, no final, pretendo apresentar alguns locais e programas aqui de Botucatu que envolvem atividade física, que podem ser uma sugestão importante aí para vocês começarem alguma prática. Vamos lá? Como eu disse, né, na pré-história, a gente vai iniciar esse contato nosso com atividade física, né, e com autocuidado. Para isso, a gente traz um autor que ele diz assim: tudo começou quando o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para sobreviver. Assim, o homem executa os seus movimentos corporais mais básicos e naturais, desde que se colocou em pé. Corre, salta, arremessa, sobe, empurra, puxa e etc. Então, com isso, o que eu estou colocando aqui para vocês, né? Que a atividade física, ela está com a gente, né? Ou seja, está com o homem, está na humanidade desde a sua pré-história, né? É uma atividade, então, que é inerente à nossa vida, né? Ela não foi criada por uma determinada cultura ou por uma determinada classe profissional, né? Nem da própria educação física, nem pela medicina. Ela é nossa, né? Ou seja, ela é um patrimônio da humanidade desde a pré-histórica, desde a pré-história, perdão. Claro que inicialmente, né? Como esse relato coloca, né? A atividade física estava muito relacionada às necessidades do homem, né? Daquela época. Correr, fugir, caçar, buscar alimentos, né? Então, nesse sentido, é importante a gente partir desse local, porque depois a gente vai fazer uma discussão bacana sobre isso. E aí, na Grécia Antiga, eu trouxe para vocês aqui alguns relatos, né? Alguns textos de filósofos que falam sobre atividade física. O primeiro aqui que eu trouxe é de uma obra, A República, de Platão, que ele coloca o seguinte: qual será então a educação? Ou será difícil descobrir uma melhor do que a descobrimos ao longo de muito tempo? Essa, em suma, é a ginástica para o corpo e a música para a alma. Então, é o autor que coloca, né, essa importância do movimento, né, ou seja, da atividade física, para o desenvolvimento do homem, né, aliado aqui à arte, à música e outras questões mais abrangentes, né. Importante aqui, o mais interessante é a época, né, a gente está falando de 370 a.C., muito antes do desenvolvimento da ciência moderna e do que a gente tem hoje como uma ciência do esporte, da atividade física. Porém, mesmo assim, já tinham pensadores e autores que observavam, né, que a importância disso, né? Outro autor muito importante para a medicina, né, Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele postula assim:
A falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico o salva e o preserva. E agora a gente traz um pouquinho também da antiguidade, mas no Oriente, né? A gente traz aqui uma escrita de um médico chinês, de uma época bem antiga também, 220 a.C., um médico chinês da dinastia Han, ele colocava assim: o corpo humano precisa de exercícios, mas estes não devem ser exagerados. Por outro lado, a inércia provoca o enfraquecimento do espírito vital. Então aqui é importante, vai ter a ver um pouco com o próximo slide, que a gente vai falar um pouco das práticas corporais da medicina chinesa, que é essa questão da atividade física no Oriente, na antiguidade, né? Está muito relacionada a uma amplitude do ser humano, né? Então não só o físico, mas sim também a questão espiritual, né? A questão da vitalidade, o que eles chamam de espírito vital, que está muito ligado às concepções da medicina tradicional chinesa. Falando delas, vou apresentar aqui para vocês um pouco essas práticas corporais, né? Classificando, ou seja, definindo as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, elas são baseadas em 3 pilares. Movimento, ela tem sempre um movimento, ela tem sempre uma atitude mental ou uma mentalização e sempre um foco na respiração. Então, esses pilares, né, esses 3 pilares, classificam e trazem a essência das práticas corporais na medicina tradicional chinesa. A gente vai ver aqui que elas são diversas, né? Mas esses 3 aspectos vão estar em todas, e vocês podem observar isso, tá? Quais são essas práticas? Os nomes aqui podem ser um pouco difíceis, mas acredito que alguns vocês já tenham conhecimento. O Qigong, que é uma prática corporal da medicina chinesa, né? O Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial e também uma prática de preservação da saúde. O Lian Kun, em 18 terapias. E algumas meditações, né? Que são consideradas também práticas. Então, todas essas práticas têm esses 3 pilares que eu comentei no começo, né? Trabalham com movimento, com atitude mental e com a respiração. E quais são os benefícios, né? São práticas milenárias, né? Mas que a ciência hoje consegue trazer referências, né? De que são práticas que trazem saúde física, saúde mental. Esse autor aqui, atual, né, de 2020, pontua o desempenho motor, a melhora na qualidade de vida, redução de dores, né, osteomusculares, melhora de diversos indicadores de saúde mental. Então, essa é a grande potência, vamos dizer assim, dessas práticas que são milenárias, mas muito utilizadas no dia de hoje no SUS, na saúde pública em geral e também em outras esferas, né? E aí, uma contribuição dessas práticas corporais da medicina chinesa é que além desse ganho, né, em saúde física, mental, de ajudar a gente a manejar algumas doenças, né, principalmente da ordem da saúde mental e de outras questões, elas contribuem para a pessoa criar essa disposição de autocuidado, né? E aqui o que o autor chama na ressignificação da relação dela com o próprio corpo, né? E com o próprio processo de saúde e doença. Então, vejam, não é simplesmente utilizar uma prática física para tratar uma doença ou para prevenir uma doença. É mudar a própria relação que a gente tem com o nosso corpo e ressignificar essa relação. Então, são práticas muito profundas, né? Muito simples, por um lado, né? Mas profundas porque elas vão fazendo parte da nossa vida e vão ajudando a gente a olhar de outra forma o nosso corpo, a natureza e o mundo que a gente vive em geral, né? E aqui, a gente falou bastante das práticas corporais chinesas, né? Nada melhor que deixar um vídeo aqui para vocês. Vou passar aqui para vocês assistirem. E depois do vídeo, vou passar algumas reflexões também, para a gente pontuar, né? Juntos. É importante vocês observarem bem o que acontece nesse vídeo. Vou dar uma prévia aqui, é um vídeo numa praça pública chinesa, né? Um vídeo atual,
mas que traz algumas práticas interessantes aí. Vamos lá?
E agora, refletindo um pouco sobre o vídeo que vocês acabaram de assistir, primeiro, eu quero que vocês reflitam aí, né? O que que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo, né? Creio que tenham tido coisas muito diferentes, né, da nossa cultura, mas o que que mais chamou a atenção para vocês? Guardem aí para vocês. Para mim, eu acho que o mais importante nesse vídeo é que ele traz essas práticas que a gente estava definindo, né, no slide anterior, Tai Chi Chuan, Qigong, outras artes marciais, né, orientais, principalmente chinesas. Tem outros tipos de práticas corporais nesse vídeo também, dança, algumas atividades lúdicas e etc, né? Outra questão importante que eu queria que vocês ah, vissem, né, com esse vídeo, é que tudo foi praticado num espaço público, né, num espaço gratuito, num espaço que é destinado à população. E essas pessoas, elas fazem uso para suas práticas de autocuidado, né? Outra questão importante, que são práticas efetuadas no ar livre, na natureza, né? A gente vê que nessa prática chama muito atenção a autonomia das pessoas, ou seja, elas estão fazendo suas próprias práticas, né? São homens, mulheres, né? Idosos. Então, isso é uma questão que eu gostaria que vocês levassem ao longo dessa palestra, né? Essa questão, né, de que é um espaço público, ligado à natureza, homens, mulheres, idosos, e a questão da autonomia, que é essa capacidade da pessoa se cuidar, né, fazer sua própria prática num ambiente público.